Pra gente começar, sabe da onde? Que eu fiquei pensando agora? Da mãe. Por quê? Porque hoje a gente já tem evidências de, por exemplo, assim, estudos que foram feitos com fetos que nasceram mortos, enfim, de que placas de gordura já estão depositadas nas artérias de fetos, de bebês recém-nascidos, quando a mãe tem colesterol elevado no sangue. Então a gente pode começar a partir dessa mãe que não tomou certos cuidados na sua alimentação, e aquele bebê já nasce com placas de artéria que ele não vai, placas na artéria que ele não vai sentir, né? Ao longo da vida, se a pessoa ela segue uma alimentação ocidentalizada, mais baseada em alimentos refinados, processados e muita carne, ovo, leite, queijo, manteiga, tudo isso ao longo do dia, que a gente sabe que é o predomínio da alimentação e tem muito menos vegetal do que tudo isso, o que vai acontecer? Essa pessoa vai, ao longo da vida dela, estimulando que essas placas aumentem. Como que isso vai acontecer? Toda vez que a gente come uma refeição que é muito rica em gorduras saturadas e colesterol, e muito pobre, por exemplo, em antioxidantes, em polifenóis, em fibras, a gente vai aumentar o enrijecimento da artéria. Então, as nossas artérias, elas ficam mais enrijecidas logo após a gente consumir. Porque normalmente elas são super flexíveis, até para aguentar a pressão arterial e tudo mais, né? Então, esse tipo de alimentação, ela vai causando uma inflamação que vai reduzir, vai tornar mais dura, mais rígida, menos flexível a artéria em si, né? Exato. Mas só que o corpo é maravilhoso, então ele logo se regenera. Passa ali algumas horas e a artéria volta a funcionar normal. Mas aí a gente vai e faz o quê? Come de novo. Come de novo. Aí a gente come novamente. E a gente fica perpetuando esse enrijecimento, esse mau funcionamento das artérias. Conforme o tempo vai passando, a gente vai também aumentando a nossa produção ali de colesterol. Principalmente o colesterol que a gente chama de LDL. Que a gente tem dois tipos, né? A gente chama um de ruim, um de bom. Na verdade, ninguém é ruim, ninguém é bom. Mas o colesterol LDL, ele deve fazer um ciclo no nosso corpo. Ele é produzido pelo nosso fígado, ele sai do fígado e ele volta pro fígado. Mas, quando a gente tem uma alimentação que ela é mais pró-inflamatória, mais rica em gorduras saturadas, a produção de colesterol vai ficar muito elevada e a de colesterol LDL vai ficar elevada e a de HDL vai ficar reduzida. Então, o HDL não consegue ajudar o LDL a voltar lá para dentro do fígado. O que vai acontecer? O LDL fica aumentado e ele, quando ele é oxidado pelo corpo, ele vai começar a aumentar essa formação das placas gordurosas nas nossas artérias, que junto com essa artéria que já não tá funcionando muito bem, vai diminuindo cada vez mais o lúmen, que é o buraquinho pelo qual passa o sangue dentro dessa artéria. Vale a pena aqui, Laura, assim, para entender o contexto, a maioria hoje, se a gente olhar o modelo alimentar normal, né, seguido pelas pessoas, que a gente chama de dieta ocidental, que ou seja, que prioriza, que predomina, né, o consumo de alimentos de origem animal, ou seja, todo mundo acorda, come lá um ovinho mexido, come pão com manteiga, come queijo, toma um leite, no meio do intervalo toma um iogurte, na hora do almoço come carne, frango, peixe, ovo, à tarde vai lá come um bolo feito com ovo, com o que for, à noite vai lá e come um peixe, um omelete, ou uma carne, um estrogonofe. Eu não tô falando de algo assim, nossa, precisa comer churrasco, 1 quilo de carne todos os dias. Não é isso. Ninguém tá falando de uma alimentação bizarra, mas diferente. Bizarra, eu tô falando na dieta comum, tá? Então eu acho que é importante deixar claro que esse consumo diário, em praticamente todas as refeições, né, de uma dose X de gorduras saturadas, acompanhadas do colesterol do animal, que vem através da carne, do leite e dos ovos, faz com que durante todo o dia, né, a nossa circulação tenha uma quantidade, assim, além da necessária, além da segura, dessas doenças, dessas gorduras saturadas circulando o tempo inteiro. Então, não estou falando de algo bizarro, como a Laura disse. Estou falando, gente, do padrão alimentar ocidental comum, que todo mundo segue. Então, ou seja, quando a gente fala de doença crônica, quando a gente fala desse processo acontecer, ou seja, essa artéria enrijece toda hora do dia. Essa deposição, essa quantidade de gordura, né, essa falta de antioxidantes e tudo mais, faz com que o fígado não trabalhe direito e não consiga reciclar esse LDL. Então esse LDL fica circulante e ele tá lá, circulante, e ele é mais inflamatório. Então esse lúmen desse vaso começa a ficar enrugadinho, mais rígido, e aí vem aquela gordura saturada. A gordura saturada chama saturada porque ela é pesada, porque na temperatura ambiente, inclusive, ela é sólida, aquela gordura branca. É só olhar pra manteiga, pro óleo de coco. Manteiga, do óleo de coco, a gordura da carne, quando você faz a carne, você vê lá, você corta, você vê aquela parte branca.
branca, tudo aquilo lá é a tal da gordura saturada. Então, ela tem um peso molecular maior, ela é grandalhona, imagina uma coisa mais pesadona, mais besuntada. E ela tá lá, ela vê lá uma artéria mais rígida, um pouco mais enrugadinha dentro por conta da ação ali, do própria inflamação do colesterol. Normalmente quem come alimentos de origem animal, principalmente carnes vermelhas, todos os dias, tem um consumo exacerbado do ferro, de um tipo de ferro que está na carne vermelha, que é o ferro M, que hoje os estudos já mostram categoricamente que ele tem uma ação pró-inflamatória também. Então, tudo isso vai colaborar para que o interior das nossas artérias, dos nossos vasos, dos nossos capilares, adoeça e fique meio rugoso, como se tivesse tomado uma picada de mosquito e fica meio inchado. E o processo de limpeza, ele é reduzido, né? Que seria feito justamente pelos antioxidantes, ali, vitaminas, minerais. O tempo inteiro tentar limpar, tentar arrumar. Só que a gente não fornece a condição ideal para isso acontecer. Daí vem essa gordura pesada e começa a se acumular. E normalmente esse quadro, ele mais uma vez, a gente está falando aqui de algo que acontece tudo ao mesmo tempo. Então a pessoa que laticínios em excessos, ovos em excessos e carne em excesso, que colocar em todas as refeições já está categorizado esse excesso, o que vai acontecer? Vai consumir excesso de proteína. Então, o excesso de proteína circulante vai fazer com que o nosso corpo, que não tem como armazenar proteínas, ele mande essas proteínas lá para o nosso fígado para ela quebrar essas proteínas. E o subproduto da quebra dessa proteína são alguns componentes, né, que a gente chama de metabólitos secundários, como a amônia, a ureia, que tem uma ação acidificante lá no nosso sangue. Então, quando a gente está toda hora quebrando proteína, porque não precisa delas, nosso sangue tende a ficar ácido, só que a gente não vai acidificar, porque o nosso corpo é muito inteligente, muito esperto, e ele vai tentar neutralizar isso, porque se ele acidificar, a gente entra aí numa pane elétrica, vamos dizer assim. Não tem condições. Não dá. Então, como que o nosso corpo vai buscar substância, onde ele vai buscar substâncias para neutralizar esse pH? Lá nos nossos ossos. Então ele começa a descalcificar os nossos ossos. Mais um processo ruim acontecendo. Mais um processo ruim. Já falamos aqui nos episódios anteriores, pode maratonar lá atrás, cálcio. Dá uma olhada. Que a maior incidência da osteoporose hoje está em mulheres da Europa do Norte, que consomem muito laticínio, muita carne, muita proteína, tá? E não é por falta de cálcio que elas têm osteoporose. Não é falta de consumo de cálcio, né? Exato. Por quê? Porque elas estão descalcificando os ossos para poder gerar uma equação de pH para manter o corpo equilibrado. E só que acontece que esse cálcio começa a ser liberado nessa mesma corrente sanguínea. Esse vasinho, que já está todo meio que entupido com uma gordura parada, esse cálcio chega e começa a calcificar essa placa de gordura. E aí tu imagina a tristeza, uma artéria que já está mais enrijecida, que já não consegue mais abrir e fechar tão bem quanto antes, porque já não tem esse estímulo direitinho. Ela já tá com um sangue mais viscoso, né? Porque o sangue aumenta a viscosidade por causa desse padrão alimentar. Ela já tem uma placa de gordura depositada. E ela ainda vai receber o cálcio por cima para essa placa ficar mais enrijecida. Petrifica essa Gente. Isso se chama o quê? Placa de ateroma. Exatamente. E essa doença se chama aterosclerose. Isso. Né? E aí não é à toa que... E aí o que vai acontecer com esse vaso, Laura? Aí não é à toa que a pessoa ela vai começar a ficar, por exemplo, com mais dificuldade de subir escada, tá? Esses são alguns sintomas que a pessoa pode começar a ter. Por quê? Esse vaso, ele não tem uma circulação boa. Essa placa, a tendência dela não é continuar diminuindo, porque os seus hábitos não estão mudando. Então, se os hábitos não mudarem, a placa não diminui. Ela vai continuar aumentando e ela vai começar a se fragilizar. Conforme o sangue vai passando ali, ela vai começar a se fragilizar. E muitas vezes, ou ela pode ocluir o vaso inteiro, e isso já vai fazer tu ter uma isquemia, né? O sangue não vai conseguir passar. E na grande maioria das vezes, que tá pra frente, por exemplo, não o miocárdio, o coração, ele para de receber sangue, e tu pode ter uma isquemia miocárdica ou uma isquemia de qualquer outro lugar do corpo, dependendo de onde aquela placa estiver sendo colocada, tá? Inclusive hoje a gente já tem algumas evidências de que uma das primeiras manifestações de doença cardiovascular, de aterosclerose, é a perda de função erétil do homem, porque ele precisa que a circulação sanguínea esteja boa e os capilares são muito pequenininhos. Então uma pequena deposição ali já vai fazer com que não passe mais tanto sangue. Então esse é um sintoma bem, bem comum e que vai de encontro, né, o que a galera fala de que
tem que comer carne pra ser homem, enfim. Mas aí, continuando, essa placa, ela vai começar a ficar sensível e ela pode se quebrar. E esses pequenos trombinhos que se liberam, eles viajam pelo nosso corpo e eles podem parar em capilares mais pequenininhos, lá do coração, por exemplo, e vão gerar também uma isquemia de algum lugar mais específico ali do coração. Não vai ser de um grande músculo, pode ser de um lugar pequeno, mas que já vai gerar, por exemplo, um primeiro infarto, né? E já vai gerar, por exemplo, uma necessidade de colocar um stent, ou de fazer uma cirurgia, de fazer uma revascularização. Ou então, eles podem fazer o que a Lê falou antes, de pegar, ocluir um lugar maior e fazer uma isquemia muito grande, muito irreversível, e que pode ser o teu primeiro sintoma da doença cardiovascular e também o último. Que pode ser também cerebral, né? Pode Ou seja, ser cerebral. nos mesmos capilares fininhos, esse trombo se soltam. Então, Isso. essa artéria, esse vasozinho, ele se colaba e ele deixa de irrigar o seu cérebro. E aí, sem perdendo funções, você tem um derrame cerebral. Você pode perder funções, você pode ou ser o seu último sintoma. Ou o seu último. Né? Ou seja, isso leva à morte. Ou então, você ficar com sequelas neurológicas bem severas ao longo do seu dia a dia.